Ai, peraí. Ai, meu Deus. O que eu fiz? Não tenhamos pânico. Enquanto a gente estiver, antes de começar, eu já abri aqui, então a gente está, eu acho que a gente já está ao vivo. Vocês podem deixar o microfone fechado, e aí conforme, né, cada uma for falando, a gente vai abrindo. Bom, queria dar boa noite para todo mundo que está acompanhando, né, assistindo. Essa live ela vai ficar depois disponível na página da FOB. Essa live de hoje, né, sobre as lutas e os direitos das mulheres. Então, é um assunto urgente, vasto, tem uma série de abordagens e questões importantes para a gente. E quem vai participar hoje, né, nossos convidados, enfim, para o debate, é a Maria Larissa Lima. Ela é pedagoga e professora da rede municipal lá de Fortaleza. E a Tatiana Cortez, que é psicóloga e psicopedagoga. A gente vai organizar o debate, né, esperar a primeira fala com 20 minutos e depois a segunda com mais 20. Vamos observar, né, assim, a interação, as perguntas e tudo. E eu vou passar a palavra, então, para Maria Larissa, né, para ela começar com um tema sobre as lutas das mulheres. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Larice, né? Maria Larice. E aí, eu sou pedagoga aqui do Ceará, na rede municipal de Fortaleza. E aí, para introduzir, né, para a gente falar um pouco sobre a luta da mulher, é todo um resgate, né? Não é uma coisa assim que a gente comece a falar de agora. Tem todo um resgate de diversos contextos históricos, culturais, e aí a gente precisa ter todo um cuidado, né, quando for falar. E aí, para iniciar, eu queria trazer uma citação, né, de um texto do Marighella, né, das reivindicações feministas, né, que começa assim: a luta de classes, fato histórico e não afirmação teórica, é refletida no nível do feminismo. As mulheres, como os homens, são reacionárias, centristas ou revolucionárias. Elas não podem, portanto, travar a mesma batalha. Por isso que quando a gente for falar, né, da luta da mulher, a gente precisa trazer todo um recorte, não só um recorte histórico, mas todo um recorte de classe, de raça, né, de cor. E aí, a gente, quando fala hoje da luta da mulher, a gente também está falando do que a gente vive hoje, né, da violência. E aí, para iniciar, eu trouxe alguns dados, né, sobre a violência, né, os assassinatos que as mulheres têm sofrido nos últimos anos, né. Algumas pesquisas afirmam que desde 2018 o número de assassinatos de mulheres reduziram. Porém, entretanto, o feminicídio, né, que é a morte da mulher por ela ser mulher, pelo gênero mulher, não reduziu, pelo contrário, aumentou, né? E aí aumentou mais de 5%, aumentou cerca de 7%. E aí a gente percebe, fica refletindo, né? Se os assassinatos porque começaram a ser reportados ou porque a gente começou a perceber o quanto é importante trazer esses dados, né? E aí é importante também destacar que o número de mulheres negras aumentaram e o número de mulheres e o assassinato de mulheres brancas também aumentaram. Entretanto, o número de mulheres negras assassinadas teve um aumento de 30%. Já os assassinatos de mulheres brancas aumentou cerca de 5%. Né? E por isso a importância da gente trazer esse recorte. E aí, junto com esse recorte, também eu trago um recorte da questão da mulher trans, né? Porque já que ela se considera mulher, já que a mulher trans é mulher, a gente precisa trazer esse debate para a luta da mulher. Se a gente não trazer o debate da luta trans
da mulher trans para o debate da luta da mulher, a gente nunca vai conseguir romper com o machismo também, né? Esse ano já foram 89 mortes de mulheres trans, de pessoas trans, e todas foram mulheres trans negras, né? E aí a gente começa a perceber o quanto é preciso trazer esse debate também da mulher trans, né? E aí todos os dias aumentam, todos os anos aumenta o assassinato das mulheres trans, né? Que são além de ser mulheres, né? Sofrem também pela questão de gênero. Mais de 90% não têm acesso a empregos, estão na prostituição. Cerca de 4% estão empregadas, né? E aí a gente precisa estar trazendo essa questão também, né? A partir desses dados iniciais, né, hoje, a gente percebe que a luta da mulher hoje é traçada pela cor, pela questão de ser negra, pela mulher indígena, que são lutas de mulheres que vêm há séculos trazendo, né, que vêm há séculos lutando, não é uma luta que começa hoje. Esses dados são atuais, mas os assassinatos, mas as lutas das mulheres não começou hoje, né? As mulheres indígenas que lutam, não só aqui no Brasil, mas em toda a América Latina, né? A luta da mulher indígena, a luta da mulher negra que vem vem lutando para sobreviver, para poder conseguir manter a família, conseguir manter vivos seus filhos e se manter viva, é preciso que isso seja considerado o histórico, né? E aí, mais recentemente, também temos a luta da mulher curda, né? Que no Kurdistão, a liberdade do povo curdo está sendo a partir da liberdade da mulher. E se a gente não trouxer a liberdade da mulher, a luta da mulher como prioridade, a gente não vai conseguir libertar nós mesmos, né? E aí, uma das frases que eu trouxe para hoje também, que é importante ser colocada, né? A bala perdida tem destino certo. É para dilacerar as famílias pretas e pobres, né? As famílias que antes viviam, que sofreram que ainda sofrem, né? Com, com a escravidão, vem sofrendo agora um outro tipo de escravidão, mas nas favelas, né? E a bala tem esse destino certo, né? Para essas famílias. Eu acho, e aí, a partir dessa questão da violência, né, a gente vem trazendo este debate, né? E aí a gente percebe, né, que a luta da mulher deve ser uma luta antirracista, antifascista, que rompa com qualquer preconceito de classe e de crença, né? Se a gente for trazer para a luta da mulher qualquer tipo de preconceito, a gente não vai estar avançando, a gente vai estar retrocedendo. Né? E eu acho que isso é importante a gente destacar, porque é a partir daí que a gente vai conseguir avançar, né? E eu sou professora, né? E eu tenho contato com essas diversas questões, não só com as minhas alunas, mas também a maior parte, né? A grande maioria das professoras, dos docentes são mulheres, né? Principalmente na educação infantil. E a gente precisa também estar debatendo isso, né? A partir disso, né, a gente percebe o quão é importante, inicialmente, para estar trazendo esse debate, a importância da escola, né? Se eu, enquanto professora, não tá trazendo, né, uma aula, um momento em que eu possa estar dando uma abertura para as minhas alunas, ter um espaço, né? Se a escola não for espaço receptivo para as meninas, para as mães, né? Do que a escola vai servir, né? E aí, enquanto professora, né? Enquanto mulher, eu preciso estar a par dessas questões, né?
quando a gente está falando da luta da mulher, a gente não pode estar, como que eu posso dizer, reduzindo a uma luta, pequena que, que ela não abrange todas as diferenças que a gente encontra hoje, né? E também eu sou militante da FOB, dos, da, do, dos professores, né? E aí, para a luta da mulher, a gente, do programa Sindicalista Revolucionário, a gente aponta alguns horizontes, né? Que é impulsionar a autodefesa da mulher. Se hoje a gente vê que as mulheres estão tendo um aumento, né, no feminicídio, na questão do estupro, na questão da violência, em qualquer tipo que seja, a gente precisa também fomentar a autodefesa da mulher, né? Evidenciando a questão social, a questão de raça, né? Que é a partir daí para romper o capitalismo. Né? E aí, como eu disse antes, se a luta da mulher é uma luta antirracista, anticapitalista, ela precisa ter esse horizonte, né? De romper com o capitalismo. Estabelecer, consolidar os contatos com grupos de mães contra a violência policial que existe na favela. Hoje, aqui no Ceará, existe o movimento das mães, né? Das mães e das mulheres, de presos e de filhos que morreram com as chacinas feitas por policiais. E essa rede de solidariedade que existe entre as mulheres é essencial hoje para estar rompendo, para estar lutando contra esse tipo de violência que existe hoje também, né? Impulsionar comitês de cultura, luta popular nos bairros, né? Que impulsionem essas redes de solidariedade. Desenvolver formulações diretivas, né? Contra as explorações e que também uma rede de solidariedade dos marginalizados, né? E das mulheres marginalizadas. Propagar a defesa da assistência psicológica nas universidades, nas favelas, nos espaços de trabalho, né? Direcionada para estudantes, para as mães, para mães trabalhadoras, né? Porque a gente vê que hoje também muitas mães deixam de trabalhar, deixam de conseguir ir trabalhar porque tem filho, né? Isso é um fato e a gente precisa também defender isso. Propagandear e consolidar a luta das universidades em defesa do acolhimento, assistência a estudantes que são mães, por meio da implantação de faldários nas universidades, nos espaços de trabalho, né? E aí a gente entra é necessário também entrar na importância da relação da escola com o SUS, né? Se a gente hoje está defendendo, se a gente hoje defende que é necessário viabilizar, né? Necessário defender a assistência, né? Para as mães, para essas mulheres, assistência social, seja econômica, para essas mães, que elas consigam, né, manter seus filhos, manter seus empregos, para que elas não precisem deixar suas vidas para serem suas mães, né? Que elas consigam manter seus filhos, né? É necessário também que a gente faça a importância da relação entre escola e o SUS, né? Porque aí vai estar conseguindo fortalecer essas redes de solidariedade existentes nos bairros, nas periferias, né? A partir desses apontamentos, a gente pode perceber que a luta da mulher vai para além do abstrato, né? Ela precisa ser uma luta concreta do dia a dia da mulher que mora na favela, da mulher preta, da mulher trans, que morre todo dia por ser mulher, por se dizer mulher, né? Por ser mulher, que são as mais marginalizadas hoje, que precisam de emprego, que não têm assistência, que saem da escola muito cedo por não ter, pelo preconceito, por qualquer tipo de falta de receptividade que tem hoje na escola, né? Não tem acesso a emprego, não tem acesso à saúde.
Muitos precisam da mudança de sexo, não tem a mudança de sexo e não tem o acesso no SUS porque precisa de várias condições e hoje ela não demora muito, né? E aí é preciso lutar também por essas lutas, né? Quando a gente fala que essas lutas precisam ser do concreto, né? Por exemplo, aquela mãe que sai também às 5 horas da manhã e deixa sua filha com o vizinho ou com a vizinha para poder estar trabalhando, né? Porque isso também é uma rede de solidariedade, seja a vizinha, seja a família que vai estar lá ajudando. E é por essas mães, né? E é por essas mulheres, as mulheres trans, que a gente precisa estar lutando, né? Porque muitas das críticas que a gente que se coloca hoje no feminismo liberal, né, no feminismo branco, é que não atende essas necessidades da mulher, né, da mulher da periferia. Não atende uma necessidade da mulher que está todo dia ali no batente, né, que antes das mulheres brancas já estarem no trabalho, as mulheres negras há muito tempo as brancas estavam lutando para entrar no mercado de trabalho, as mulheres negras já trabalhavam em diversas formas no mercado, né? E aí eu encerro, né, trazendo uma reflexão, né, se a Tatiane quiser me corrigir o nome depois, da Sata, eu não lembro o segundo nome, né? Que ela vai falar assim: eu declarei guerra a todas as forças que têm estuprado nossas mulheres, castrando nossos homens e mantido nossos bebês com a barriga vazia. Eu declarei guerra aos rios que prosperam com nossa pobreza, aos políticos que mentem para nós com faces sorridentes, e a todos os estúpidos robôs sem coração que protegem a eles e sua riqueza, né? E eu acho que vou concluindo aqui e dando espaço a Tatiana. Tati, antes de passar para ti, assim, queria só comentar algumas coisas que a Maria Larissa colocou, né? Eu acho que a gente tem uma tarefa, né, assim, importante e em diversas entradas, né? Que é de tornar mais visível mesmo, né? Assim, qual é o campo de atuação das mulheres? Porque tanta violência, né? De tantos tipos, de tantas formas, para silenciar, para que você fique quieta, para você não incomode, não fale muito, não exponha, né, nenhuma situação individual, coletiva, etc. Que o que a gente tem, assim, na sociedade como um todo, é um silenciamento enorme. Então, assim, reconhecer a luta das mulheres nem sempre é uma coisa simples, né? Ao mesmo tempo que a gente vê que as mulheres estão ali presentes e toma conhecimento de muitos episódios, né? Não são episódios, né? Foi o que a Larissa colocou, assim, mas são lutas muito antigas, ininterruptas, a gente não tem vácuo, né, da luta das mulheres, porque é uma luta por sobrevivência, né? Por existir. Então, a gente não tem nenhum momento histórico onde se tenha um avanço suficiente para que isso mude, né? Para que a gente não tenha que continuar brigando por não sofrer, né, nenhum tipo de agressão, nem de nenhuma forma, né? E a Larissa chamou atenção para as condições objetivas das mulheres, né? Isso é uma coisa também importante na fala da Larissa, né? Como é que, na verdade, a gente coloca mulheres de uma forma geral e, ao mesmo tempo, precisa também prestar muita atenção na condição objetiva de cada grupo social, né, assim, como é que a gente faz uma leitura de classe, uma leitura de raça, uma leitura anticapitalista, uma leitura antirracista, né, e como é que isso é fundamental para que a gente dê um salto, né, na organização. Acho que também dentro, né, do que a Larissa estava chamando a atenção, né, assim, como é que reconhecer estratégias individuais, né, rede de solidariedade, que nem ela chamou atenção, né, rede de solidariedade, na verdade,
faz com que a gente desnaturalize essa condição, né, subordinada mesmo, né, assim, de um grupo gigantesco, a maioria da população mundial violentada, e começa a perceber formas de cooperação, que na verdade são formas de organização, são formas de luta, e como que a gente precisa aprender com essas formas, né? Quando a gente não consegue reconhecer, a gente tem muito mais dificuldade enquanto classe para se organizar, porque uma parte fundamental, né, do cotidiano, da ação, né, das pessoas, a gente simplesmente não consegue perceber como forma como estratégia mesmo de organização, né? Parece uma coisa simples, né? Mas o quanto que a gente mobiliza para poder conseguir trabalhar e ao mesmo tempo ser mãe, e ao mesmo tempo estudar, e ao mesmo tempo conseguir não desistir, né? E ajudar outras, enfim. Então tem muita coisa para a gente perceber a relação de tantas lutas, né? E aí eu vou fazer a transição agora para falar da Tati, né, que é psicóloga, psicopedagoga, então assim é muito dedicada a observar esse tipo de questão. Né? Aí, Tatiana, eu vou passar para ti agora, então. Vou marcar seu tempo, te aviso também. Tá. Bom, eu sou a Tatiane, Tatiane Cortez, sou psicóloga, né, e atualmente eu estou trabalhando na clínica, né, então sou psicoterapeuta e eu estou com uma proposta de clínica de atenção especial à população negra. Então, bom, dando continuidade, né, a esse debate, primeiramente, eu entendo que ao tratar do direito das mulheres, é indispensável que se tenha em vista que o que temos hoje é fruto da organização política de mulheres negras, indígenas e brancas pobres, na periferia, nas favelas, nas aldeias, nos quilombos. Portanto, não há direito da mulher, né, não há direito das mulheres que não seja decorrente da luta. E quando tratamos das mulheres indígenas e negras, estamos falando da luta de mulheres de um povo, né? Então, há esse senso de coletividade, né? Do povo preto e do povo indígena. Portanto, é uma luta coletiva e uma luta histórica. Então, eu vou estar abordando os direitos das mulheres a partir dos direitos da saúde sexual e da saúde reprodutiva. Até porque, né, há pouco mais de uma semana, nós tivemos um horrendo caso de uma criança de 10 anos de idade que foi violentada sexualmente, né, desde os 6 anos de idade, pelo seu tio. E essa criança, ela engravidou, né, e conseguiu interromper a gravidez de forma legal, sendo assistida por uma equipe médica, né, além de ser assistida sociopsicologicamente e também juridicamente. Então, assim, eu vou tomar como ponto de partida, né, esse fato. E é importante a gente pontuar, né, que esse procedimento, né, da interrupção da gravidez, ou seja, o abortamento, ele foi realizado no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, CISAM. Ele é da Universidade de Pernambuco, e essa universidade, né, a partir desse Centro Integrado da Saúde, desde 96, se tornou uma referência na assistência à mulher e adolescente em situação de violência sexual e de violência doméstica, incluindo o aborto legal, além de oferecer atendimento especializado à população trans masculino, com equipe interdisciplinar desde 2016. E o CISAM, ele integra o SUS. Então, sim, esse aborto, né, essa interrupção da gravidez de uma criança de 10 anos pode ser realizado sem que nenhum dos procedimentos, né, desde a recepção até a alta dessa garotinha, fosse cobrado. E essa família fosse cobrado tanto para essa garota ou para essa família, né? E toda assistência à saúde da criança foi possível de ser exercida de forma gratuita por uma equipe de profissionais da saúde que é referência nacional. Ainda que nesse percurso, né, tivesse ocorrido lamentáveis situações, como a grave falta ética de um médico, né, que liberou, possivelmente, né, há indícios de que ele liberou dados dessa menina, e também a horrenda manifestação, né, de fundamentalistas religiosos cristãos. Então, não há como a gente separar os direitos da saúde sexual e da saúde reprodutiva do SUS, ou melhor, né, dos estabelecimentos vinculados ao SUS. E isso inclui desde as unidades básicas de saúde, né, que é conhecido como os postinhos de saúde, até os hospitais. E o SUS,
ele é uma política de saúde que efetiva o direito universal à saúde de toda a população brasileira. Ele foi estabelecido pela Constituição em 1988 e em 1990, a partir da Lei Orgânica da Saúde, né, fica estabelecido as diretrizes e como que esse sistema funcionaria. Além disso, né, e esse é um ponto bem importante, o SUS é resultado da organização política desde os anos de 1960 do Clube de Mães. E quem que era esse Clube de Mães, né? Quem que fazia parte desse Clube de Mães? Eram, em sua maioria, mulheres mães negras da periferia. Ou seja, o SUS ele é uma conquista genuína de um movimento social comunitário atrelados, né, a outros setores dos movimentos sociais. Então, esse é um dado bem importante, né, que o SUS ele não é algo que foi dado de cima para baixo, né, ou de uma boa vontade dos governantes do Estado brasileiro, mas ele é fruto de uma luta política, né, de base comunitária, feita por mulheres mães pretas da periferia e de outros setores da sociedade e dos movimentos sociais. Então, hoje, 80% da população que depende do SUS se declara preta ou parda. E a atenção básica em saúde é a porta de entrada do SUS. Então, é a partir da atenção básica em saúde, né, que nós temos políticas e programas voltados à saúde sexual e à saúde reprodutiva. E a saúde sexual e a saúde reprodutiva é um direito universal, destinado, né, a homens, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, sejam trans ou não, pessoas com deficiência ou sem deficiência, e a população LGBT no todo. Então, basicamente, o direito reprodutivo diz respeito o direito de decidir livremente com informações sobre se quer ou não ter filhos, diz respeito a quando desculpe, né? Então, esse direito reprodutivo, ele diz respeito a ter informações, né, para que se possa ter uma escolha livre se quer ou não ter filhos, diz respeito aos meios, métodos e técnicas para se ter filhos ou não, né, diz respeito ao exercício da sexualidade e da reprodução sem violência, diz respeito a tratar de uma forma sem violência e discriminação o parceiro, né, diz também respeito a escolher o parceiro ou a parceira sexual, diz respeito ao direito ao sexo seguro para a prevenção de gravidez, DST e AIDS, e também aos direitos e serviços de saúde que garantam a privacidade, sigilo e atendimento de qualidade sem discriminação. Né? Além do direito à relação sexual sem fim reprodutivo, né? E também a ter ou não relação sexual. Então, basicamente, o direito à saúde sexual e à saúde reprodutiva diz respeito a esses pontos que eu apontei para vocês. Né? E por sexualidade, né, se entende que ela é uma dimensão da vida social que abrange aspectos biológicos, psíquicos, sociais, culturais e históricos. Então, com isso, a gente pode verificar que o direito à saúde sexual e ao direito reprodutivo consistem em uma ampla perspectiva e frentes de ações e não apenas aos métodos de contracepção. Ainda que os métodos de contracepção sejam mais conhecidos, né, e até mesmo difundidos como relacionado ao direito sexual e ao direito reprodutivo, né? Mas como a gente viu, é algo bem mais amplo. Além disso, o enfoque das ações, né, na atenção básica em saúde, ele está focado tanto no indivíduo, na família e na comunidade. Por outro lado, né, quando a gente está tratando do direito sexual e do direito reprodutivo, né, de maneira geral, né, aliás, de maneira hegemônica, se compreende que a sexualidade é estruturada a partir de preconceitos e de tabus, que se constituem, né, e se consolidam à medida que a população nativa e africana foi catequizada, né, e o cristianismo foi posto como única religião, né, e também religião oficial do Estado, ainda que esse Estado se declare laico. Né? Então, essa compreensão que permeia a sexualidade, ser um tabu, de ser algo que não pode ser falado, ela se relaciona muito com esse processo de colonização, né, que produziu e produz a catequização, né, dos povos nativos e povos africanos. Então, é justamente que a gente pode entender que a sexualidade não é sobre sexo, mas também sobre ele, né? Bem como a sexualidade se forma
desenvolve e ocorre na e por meio das relações que estabelecemos. Sendo assim, essa esfera da nossa vida, ou seja, a sexualidade, é atravessada e constituída pelos processos que formam e dinamizam a sociedade brasileira. Então, por que o acesso à saúde sexual e à saúde reprodutiva estariam dissociados desses condicionamentos e determinações? Já que a sexualidade, né, ela está condicionada e determinada por esses fatores. Para ilustrar melhor, peguemos a pauta sobre descriminalização e legalização do aborto. O aborto, salvo em casos de violência sexual, ou os outros dois já estabelecidos por lei, né, e a gravidez na adolescência, precisa ser analisado como a ponta do iceberg. Ou seja, em uma gravidez que não seja proveniente de um estupro ou de outro crime sexual, imagino ser pouco provável que imediatamente a mulher considere, vou abortar. Mas sim que essa mulher, ela considere, como que eu vou fazer para cuidar dessa criança? Eu não tenho emprego, não tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer? Então, nosso horizonte precisa urgentemente entender que o aborto torna-se opção quando não se tem como materialmente e subjetivamente prosseguir com uma gravidez. Obviamente, né, com exceção dos casos de violência sexual. Além disso, a gravidez não planejada revela-nos a debilidade das ações de direito sexual e de direito reprodutivo. Bem, convoca-nos a refletir como a sexualidade foi tratada em minha família, como a sexualidade foi debatida e é apresentada ao longo da minha vida, ou seja, não é uma questão só de um ou de outro, mas é uma questão individual, familiar, comunitária, pública e estatal. Então, aqui a gente já nota toda essa dureza no trato dos aspectos da sexualidade, né? Como a afetividade, o sexo e a reprodução. Então, esse como vou fazer quando a gravidez bate a porta pode ser traduzido como o ponto de partida e chegada dos direitos reprodutivos e sexuais precisa ter em vista as condições de sobrevivência de um ser humano, ou seja, direitos básicos como emprego, moradia, saneamento básico, alimentação, transporte, assistência à saúde e à educação. E quem no Brasil, especialmente conforme nos mostra a pandemia, vive nas condições mais degradantes, miseráveis e adoecedoras, devido à falta de direitos básicos? Sim, é a população negra, nas ruas, nas favelas, no cárcere e a população indígena, seja ela aldeada ou não. Inclusive, né, os indígenas não aldeados, né, eles são invisíveis. Assim, o aborto pode ser considerado como a última escala no âmbito reprodutivo e sexual de um processo de privação ou de sucateamento dos direitos básicos da vida, além de evidenciar, que as relações sociais pautadas na competitividade e no individualismo geram um enfraquecimento das redes de apoio. B, a moralização da sexualidade aliada à medicalização da vida, que se soma a outras faces da colonialidade, como anulação, omissão e negligência e deturpação dos saberes ancestrais, né? E também da relação com a comunidade, da relação com a natureza e com os sentidos da vida, para além de uma racionalidade moderna. Então, é indispensável e fundamental também ter em vista que em terra colonizada, com quase 400 anos de escravidão de africanos e de seus descendentes, numa terra com cerca de 50 anos de eugenia e de sanear o povo brasileiro, né? E por sanear, a gente entende que é limpar o Brasil de africanos e de indígenas, bem como de qualquer atributo, né, desses povos indígenas ou os povos africanos, a legalização do aborto precisa se ater ao projeto de genocídio, haja vista que temos experiências de clínicas legalizadas de abortos em território negro e território latino, inclusive financiados por candidatos à presidência, isso lá nos Estados Unidos da América. Além da pauta do aborto ter sido defendida e propagada como campanha política de membros da ala feminina do KKK
nos Estados Unidos. Por isso tudo, né, eu então considero que a raça e cor está intimamente ligada ao exercer dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos, pois a nossa raça e cor condiciona nosso lugar social, político e econômico, e a forma como somos e seremos tratados, inclusive pelas e nas instituições. Bem como a pauta de legalização do aborto é uma faca de dois gumes, para o povo preto e para o povo indígena. Não subestime os artifícios e projetos genocida, as políticas eugenistas adotadas pelo Estado brasileiro há menos de 80 anos, tampouco a inexistência de uma democracia racial no Brasil. Entendo que a luta pelo SUS é essencial na garantia de direitos. Afinal, ele em si é um direito. O direito à assistência integral à saúde. Bem como compreender a sexualidade de forma não cristã, e como expressão da interação e integração de aspectos biológicos, culturais, psíquicos, sociais e históricos, pois, a partir disso, podemos qualificar a formação de futuros trabalhadores na saúde, bem como promover ações que fortaleçam as potencialidades do SUS, inclusive aquela que diz respeito aos usuários, ou seja, a nós, participando e gerindo da nossa própria saúde, junto aos trabalhadores do SUS, junto à comunidade e em nosso território, aliado e aliando aos saberes tradicionais, que são a herança viva de africanos e indígenas, que é conhecida como cultura popular. É isso. Tá, Tatiana foi super precisa no tempo, né? Deu para colocar. A gente tem algumas questões aqui que foram colocadas no chat. Eu acho que assim, eu queria só comentar assim, um pouco antes de passar para algumas questões, mas na verdade motivada por um comentário da Laura. Lá no início até, se eu não me engano, a Larissa estava ainda na fala dela, mas ela estava colocando uma questão sobre como que as pautas, né, enfim, as lutas das mulheres são muito vistas, associadas diretamente, né, de uma forma enfim, inteira, né, com o movimento feminista, né, embora seja muito mais amplo que isso, né, assim, a gente tem um movimento feminista de um lado organizado, tem um histórico, enfim, mas a gente tem lutas que estão para muito além, né, então, assim, é um contexto de mobilizações, de organização que às vezes encontra o movimento feminista, às vezes não, e às vezes é uma distinção como um todo, né, assim, não tem mesmo muita proximidade. E o que me parece interessante nesse contexto, né, assim, de lutas históricas e tudo, é porque, ao mesmo tempo que hoje, né, a gente tem uma visibilidade significativa, né, grande, enfim, para pautas das mulheres, então, assim, a gente acompanha o tempo inteiro, né, assim, a luta das mulheres na Argentina para a legalização do aborto. O Chile também tem uma importância muito grande, né, nessa discussão e tudo, e com um caráter classista bem marcado, mas, ao mesmo tempo, assim, então, mesmo que a gente tenha mobilizações importantes até em outros lugares, em outros países, ao mesmo tempo, a gente tem os dados que vocês trouxeram, né, assim, de uma parte do aumento desses números de violência é porque a notificação realmente aumentou, né, assim, a gente consegue alcançar um pouco melhor, apesar dos pesares, mas, ao mesmo tempo, essa violência tem aumentado, né, assim, dentro desse processo que a gente está enfrentando de crescimento mesmo, né, de extremo direito, fascismo, etc. A gente tem um aumento da violência, tem um aumento de organização também, mas aí acho que isso é uma coisa para vocês comentarem. Mas a gente tem essa questão, né, assim, uma visibilidade, de alguma forma, para essas lutas, mundialmente. Por outro lado, essa violência ainda crescente, né, assim. Toda hora a gente vai se deparar com dados como em relação à violência sexual, em relação ao feminicídio, né? Agora
A gente passou esse tempo todo assim, de pandemia acompanhando a relação entre pandemia, quarentena e situações enfim, vinculadas à crise e tal, com o aumento da violência contra as mulheres. E eu acho que esses dois aspectos, né, assim, da visibilidade e da violência, acho que elas impõem uma questão importante para a gente discutir no âmbito das organizações classistas, né? Que é, na verdade, assim, essa necessidade de aprofundar e trazer isso, cada vez mais isso que vocês colocaram, que é quem é mais afetado de fato, né? Então, se as mulheres vão abortar de alguma forma, quem vai provavelmente morrer no aborto clandestino, quem vai sofrer as consequências de um aborto mal feito, etc., porque vai realizar em situação muito precária, né? A gente tem milhares, né, de situações assim acontecendo todo ano, mas falta trazer esse viés, assim, né? A fala de vocês foi fundamental, muito importante nesse aspecto. E só para destacar o comentário da Laura no início, colocando essa questão de uma pauta feminista que está colocada aí, né? E essa necessidade de avançar, né? Assim, acho que nos métodos mesmo, né? Na forma de organização e de luta. E eu não sei se vocês, enquanto falavam, conseguiram acompanhar alguma coisa aqui, mas uma questão que foi colocada foi sobre as mulheres encarceradas, né, como que o encarceramento, enquanto fenômeno, né, assim, de repressão, né, que está cada vez mais presente e se estruturando de uma forma mais, como é que a gente pode colocar isso, assim, mais agressiva ainda, né, assim, essa coisa do avanço mesmo de criminalização e como é que as mulheres entram nesse cenário, né, assim, de crescente punitivismo, criminalização e encarceramento. Acho uma questão importante, se vocês puderem aí trazer a contribuição de vocês. E essa semana a gente teve aqui no Rio de Janeiro, o companheiro Selmo estava colocando aqui a segunda tentativa de despejo, né, da Casa NEM, que é um apoio, uma referência fundamental da luta trans, né, e que agora se encontra numa situação super delicada, que é ainda esperando ali decisões, enfim, né, do governo e tudo, para ver como é que vai se definir, né, assim, a vida de um monte de pessoas e que tem uma referência de luta enorme, né, na Casa NEM. Então, queria voltar para a Lara, assim, acho que para a gente dar uma movimentada no debate com essas questões e questões que a Tatiana trouxe também. Pode ser, Lara? Pronto. Tá ouvindo? Tudo certo? Pronto. Em relação à questão das lutas que hoje têm visibilidade, né, e em relação ao aumento das mortes, dos feminicídios, da violência contra a mulher trans, né, a gente percebe quais são as lutas hoje do feminismo branco, né, do feminismo liberal, que como até eu estava comentando com a Tati, é até redundante, né, falar isso, mas são as pautas do aborto, né, são as pautas da mulher precisar trabalhar. Só que, mas a defender isso, né, tendo isso como central, não vai estar impedindo de uma mulher que está voltando do trabalho 7, 8 horas da noite ser assassinada, da mulher trans que precisa ter algum dinheiro, que vai se prostituir e ser assassinada, né? A gente vê que é necessário hoje avançar, né, na autodefesa da mulher, né? É necessário hoje avançar, como você até mesmo comentou, no método, né? Não adianta nada a gente não considerar essas lutas hoje, as lutas concretas hoje da mulher, né? Da mulher negra, da mulher da periferia, das mulheres pobres, das mulheres trans, sendo que isso não traz um avanço nenhum para a gente, né? Muito pelo contrário, esse tipo de feminismo que busca colocar isso como centro, muitas vezes está
tá favorecendo o avanço do capital, né? O avanço do próprio machismo dentro da gente, o próprio machismo na sociedade, né? E aí a gente percebe que hoje o machismo, né? O capital se aproveita do machismo para poder concretizar a sua ideia de sociedade, né? Porque sem o machismo não tem como fundamentar as outras lutas, não tem como os outros tipos de opressões, né? Sem o machismo a gente não vai conseguir fundamentar um tipo de opressão contra como a gente pode dar o exemplo da opressão contra o povo indígena, enfim, né? E aí a derrubada do machismo, né? A derrubada é fundamental hoje para a gente conseguir essa libertação da mulher, né? Avançar nessa luta é essencial hoje. E a gente não vai conseguir trazendo isso para um campo apenas teórico, é preciso a gente trazer isso para a prática, né? Para a nossa realidade, né? E aí, outro exemplo que foi colocado foi dos encarceramentos, né, das mulheres negras. Como eu comentei, aqui no Ceará existe um movimento das mães, né, que tem os filhos encarcerados que tiveram os filhos mortos, né, em chacinas aqui em Fortaleza. E aí são mulheres, são mulheres negras da periferia que cansaram de sofrer a violência policial, né? E aí também tem as mulheres que são encarceradas, que a maioria, grande parte, são negras, né? Que não têm condições de vida e sofrem duplamente, né? Se a violência policial já atinge os homens, já atinge a população negra em geral, da periferia, com a mulher é duplamente, triplamente mais violento, né? Porque tem a violência psicológica, a violência física e a violência sexual, né? Que é colocada para as mulheres encarceradas e para as mulheres que estão com os familiares que sofreram com essa violência, né? E aí essa violência policial atinge de forma muito muito mais forte, né, essas mulheres. E aí foi falado aqui na live também da questão da Casa NEM, né? Como eu tinha falado, é essencial a gente trazer essa luta para a luta da mulher, né? Porque se a gente, sem fazer isso, a gente não vai conseguir avançar. Se a luta da mulher trouxer algum preconceito, algum tipo de opressão, seja de raça, de gênero, de crença, da sexualidade da pessoa, a luta vai estar fortalecendo o machismo e vai estar fortalecendo ao capital. Acho que é isso. Tati, vou passar para ti. Eu acho que você deve ter as contribuições aí para dialogar com a Lari, né? Assim, essa questão, que tudo é muito urgente, né? Assim, a gente, na verdade, tem... Eu acho que a importância de um debate como o de hoje, né? De falar assim, da lutas, né? E direitos, assim, são duas coisas que acabam sendo separados, né? Porque a gente tem tantas lutas que não se transformaram em direitos, né? Como a Tatiana estava chamando a atenção. Assim. A gente ainda tem muita coisa para poder melhorar minimamente a condição de existência, né? E quanto mais dar um passo mais adiante, né, em direção a uma sociedade mais igualitária, de fato. Mas a discussão sobre, né, assim, as estratégias de luta são muito importantes, porque é tanta urgência, né, que as coisas parecem que vão se sobrepondo, uma série e a discussão ela precisa orientar essas estratégias, né? Então quando a Lari coloca essa questão, né, assim, as diferenças mesmo, né, em relação aos movimentos, né, as organizações e tudo, é porque, de fato, uma acaba virando uma cortina de fumaça porque você enxergue aquelas estratégias que já estão acontecendo no campo, né, assim, as mulheres camponesas, as mulheres indígenas, as mulheres que estão se organizando na periferia de trocentas mil formas, historicamente. E quando a gente escolhe, né, ou então
coloca no mesmo patamar, ou então lado a lado ali, né, estratégias que não tem como estar, porque elas vão, na verdade, entrar em conflito por uma discussão de classe, de raça, né? Acho que vocês bateram bastante nessa tecla e ela é fundamental. Não tem como não fazer essa distinção entre as estratégias, entre os movimentos, né? Entre as organizações. E eu vou passar para ti, então, Tati. Foi um comentário breve, vou passar para ti. Bom, vamos lá, né? O comentário sobre a Casa Nerd. Primeiro, assim, quando a gente tá falando, né, de pessoas trans, sejam elas mulheres ou homens, né, até mesmo, assim, de outras expressões, né, como a não binariedade, de certa forma, assim, no primeiro momento, para quem não é uma pessoa trans, uma pessoa não binária, a gente espera que esse outro fale, né? A gente não fica assim no nosso canto esperando o outro falar, né? Esperando com que o outro toque, o que o outro diga, olha, eu preciso de direito básico para sobreviver, eu preciso garantir a minha existência. Então, assim, eu encaro que, primeiro de tudo, nós que não somos, as pessoas que não são trans, né, não binárias, precisa haver um comprometimento, uma responsabilidade e entender como é ser uma pessoa trans, né, até mesmo uma pessoa não binária, numa sociedade, né, cujo modelo de civilização, cujo modelo de ser humano, cujo modelo de conhecimento científico, né, cujo relações de poderes coloca essas pessoas como não existentes, como, mas isso não existe. E mais do que isso, né, até contraditório, né, as pessoas trans, se diz que elas são negadas, só que, infelizmente, para matá-las, elas existem. Então, há essa contradição que esse mundo colonizado, ele coloca, né, que pessoas trans não existem, mas na hora de assassinar se reconhece muito bem quem é trans, né. E quando a gente está falando de pessoas trans, é importante a gente ter em vista que elas sequer são consideradas seres humanos. Então, assim, o processo de desumanização é extremamente agressivo, extremamente intenso para essas pessoas, né? Então, é preciso entender, né, romper com essa lógica colonial e entender que elas são humanas e que quando a gente pensa, né, nos setores da classe trabalhadora, né, são as pessoas trans, né, especialmente as trans negras, que estão nas condições mais miseráveis. A estimativa de vida de uma pessoa trans, se chega a 30 anos, é muito. Então, as condições de sobrevivência em que elas e eles vivem é degradante, assim, é miserável, né? E a Lari trouxe esse dado que o assassinato, né, movido por transfobia dessas pessoas trans, quando a gente faz a comparação entre brancas e negras, né, brancos e negros, de pessoas negras é muito maior. Então, não foge da lógica, né, de genocídio do povo negro, quer seja a sua forma de expressão como ser, seja ela trans ou não trans, né? Então é importante a gente ter em vista isso e não esperar que chegue uma pessoa trans para a gente começar a falar sobre o processo de desumanização, começar a propor intervenções para que essas pessoas tenham o direito de existência garantido, né? Porque até se a gente pensar, o buraco é tipo mais embaixo, porque eles não têm sequer a condição de existir, né? Então, assim, não é só uma questão de condições básicas, de direitos básicos, né? Emprego, moradia, é de existir, é de poder existir, né? Ainda que, na realidade, isso não seja separado, tá? Então, outro ponto que também foi colocado, né? As mulheres encarceradas. Bom, as mulheres encarceradas, né? Elas, em sua maioria, também são a população negra, né? Considerada preta e parda, ainda que a gente precise começar a rever esse termo pardo, porque o termo pardo, ele tem escondido, né, os descendentes de indígenas. Então, ainda que seja um saldo do movimento negro, né, mas a gente precisa começar a rever
essa questão de quem que a gente está chamando de páreo. Até porque, como eu falei, a raça ela não está separada da classe social, mas na história social brasileira, ou seja, na história do Brasil, a raça ela vai estar condicionando os lugares políticos, sociais e econômicos. Então, assim, não há uma dissociação entre classe e raça, né? Mas eu diria que a dominação racial ela constitui, ela forma as classes sociais brasileiras, né? Mas, enfim, voltando, né? Então, essa mulher encarcerada, ela é aquela mulher que é vista como a que rompeu de uma forma muito negativa com o ideário do que é ser mulher, né? Mulher e é engraçado porque ainda que sejam as mulheres da população negra, né, que estejam nesse processo de encarceramento, o ideário de mulher tem que ser aquela submissa, que fala baixo, é o ideário empregado às mulheres brancas. Mas o encarceramento, ele captura, em sua maioria, majoritariamente, né, os corpos não brancos. Então, assim, essa mulher que está dentro do cárcere, né, ela sofre por ter sido selecionada pelo sistema carcerário, né, pela sua cor, pela sua raça, né, e também pela sua classe social. Ela sofre porque ela, de certa maneira, ela rompeu com esse ideário de mulher, né, do que é ser mulher numa sociedade colonial, cujo projeto de civilização é eurocêntrico, e ela rompe com o abandono, além de todas as violências, né, que o sistema carcerário produz, porque, assim, não se trata do sistema carcerário estar em crise. O sistema carcerário é a própria crise da sociedade moderna. O sistema carcerário é a crise da sociedade capitalista, né? Então, essa mulher que está dentro do cárcere, né, eu costumo dizer que o cárcere é a última esteira da exclusão social. Ele é o depósito de seres humanos não brancos, né? Então, essa mulher, ela já sofreu todas as violências possíveis, ao ponto dela ser capturada pelo sistema penal. E dentro dos presídios, né, as condições são tão horripilantes quanto do masculino, né? E até mesmo quando a gente pensa, por exemplo, em mulheres mães encarceradas, elas não têm o direito de acompanhar os seus filhos. Ou então, às vezes, a criança fica ali presa com ela. Então, se a gente, assim, consegue entender minimamente que os presídios, eles são um depósito humano, que aquele lugar, ele é infernal, a gente consegue colocar no nosso horizonte que ali não é lugar para ninguém estar. Tampouco um bebê, né? Enfim, é um lugar para nenhuma pessoa estar. Então, a mulher que está encarcerada, né, ela é selecionada por esse sistema penal, né? O sistema penal, ele é a crise da sociedade capitalista. Essa mulher, ela já foi violentada, inclusive ela é abandonada, né, pelos familiares, pelos companheiros. Então, a vida da mulher no cárcere é uma vida tão dura quanto fora dele. Acompanhando aqui as questões e tudo, assim, eu acho que a que mais mobilizou, assim, acho que foi chamar a atenção para essas estratégias, assim, né, tanto do Estado quanto nas relações, né, econômicas, enfim, de como é que isso empurra, né, em massa uma série de mulheres, né, muitas mulheres, para a situação de encarceramento e de dar um passo, né, desse encarceramento, né? Então, assim, é uma ameaça, quando ela não chega de fato, é uma ameaça sempre muito próxima, você está sempre, seja por uma questão de um direito reprodutivo que não existe, e aí isso te coloca numa situação, assim, pelo teu próprio corpo, né? Assim, é o que a Tatiana estava chamando a atenção, assim, né? Só o fato de você existir como mulher, ou então no caso das mulheres trans, assim, como que já uma situação em si para se defender, né? E aí eu queria chamar a atenção para essa questão da defesa, e principalmente da questão da organização e da autodefesa,
que estava na fala lá no início da Larissa, quando ela colocou também das estratégias, né? Eu estou colocando isso agora por conta desse debate, né? Das mulheres negras e dos movimentos de mulheres negras, do encarceramento, e a Larissa chamou atenção para a organização de mães também, né? Como é que a organização de mães... Aqui no Rio isso é muito forte, né? Assim, a gente tem uma presença crucial, assim, importantíssima dessa organização dessas mães, em várias regiões de periferia, e é fundamental, porque a incidência dessas organizações no debate sobre raça e gênero, elas são as mais importantes, né? Assim, na verdade, elas são aquelas que vão colocar e vão demonstrar a situação real que a gente precisa enfrentar, porque é essa de quem está na situação de fato mais subordinada, mais vulnerável, e que precisa aumentar e ampliar a sua voz, sua resistência, suas articulações políticas também. E a gente está com 1 hora agora, então geralmente é mais ou menos esse tempo a gente encaminha, né, para fechar. E aí eu queria passar para a Lari, acho que só um pouco sobre essa questão da autodefesa, né, e da organização mesmo, assim, né, como é que desenvolver um pouco mais na tua fala sobre essa linha, né, de organização tão importante, que é o que a gente hoje enxerga como um avanço fundamental, assim, se a gente sai, né, assim, dessa visibilidade maior, né, que movimentos que são, enfim, de classe média, né, que é uma outra questão. E quando a gente olha para movimentos indígenas, para movimentos camponeses, movimentos de periferia, assim, a estratégia é de outra, para outra direção, né? E aí acho que a título de encerramento, né, dessa live, o assunto não se esgota, a gente vai continuar fazendo a discussão, continuar colocando quais são as linhas que defende, como é que a gente debate e se entende, se aproxima nesse campo das lutas dos direitos das mulheres. E aí vou passar para Lari, e aí depois, Tati, passo também já direto para ti, tá bom? Pronto? Então, a questão da autodefesa, né? A gente fala assim, autodefesa, o pessoal já imagina a mulher saindo, batendo em todo mundo. Não é, não é especificamente isso. Existe também a da necessidade da mulher estar preparada, né, fisicamente. A gente não descarta esse ponto da necessidade da mulher estar preparada fisicamente no episódio. Mas quando a gente fala em autodefesa, a gente fala também no preparo da mulher de organização, né? Porque a gente fala em autodefesa não é só a questão física, mas é uma questão de criar uma rede de apoio, né? Por exemplo, quando a mulher ela sai junto com a colega, né? Se reúne com as amigas para sair junto de um lugar à noite. Quando ela tem uma rede de apoio, por exemplo, quando ela é mãe, tem uma rede de apoio para ajudar a cuidar da criança em momentos que ela precisa resolver alguma coisa, precisa trabalhar. Isso é uma rede de apoio, isso é uma forma de autodefesa da mulher também, né? E aí, a autodefesa é uma forma de dar autonomia à mulher, né? Se o Estado hoje não dá condições de vida, não dá condições econômicas, de saúde, por exemplo, de moradia, né? Cabe também da gente, né? Uma forma de autodefesa a gente se construir essa autonomia da mulher, né? Por exemplo, a gente tem a experiência do Kurdistão, lá no Oriente Médio, em que as mulheres lideram, são linha de frente dessa novo tipo de sociedade que está sendo construído, né? Tanto na questão militar, como na questão de decisões de sociedade, né? Elas organizam a própria sociedade, né? A partir do momento que elas conseguiram romper com o machismo, romper com qualquer tipo de opressão, elas conseguiram avançar e conseguiram construir um novo tipo de sociedade, né? E também isso faz parte da autodefesa da mulher. Não se trata só da mulher, quando sair à noite, sair com algum tipo de material que ajude e que prepare ela para algum episódio.
né, que isso também acontece, mas do fato de uma mulher, né, ter condições de contar com alguém, uma rede de apoio, seja de mulher, ou seja de diversos tipos de pessoas que consigam que consigam construir isso, né? Por exemplo, aqui no Ceará, a gente teve um exemplo, a gente construiu um comitê de autodefesa, né? A gente fazia treinamento físico, fazia debate teórico, né? Para poder se fortalecer entre nós mesmos. E não era proibida a presença de homens, né? E era até importante, porque se a gente entende que os homens devem estar junto com a gente na construção de uma nova sociedade, em romper com o machismo, a gente também precisa da participação dos homens nesses espaços de debate, de organização, né? E aí esse momento, né, em que a gente se reunia e construía e se fortalecia, era essencial para construir um certo tipo de autonomia também, né? E eu acho a partir da construção dessa autodefesa, a gente pode estar avançando também, né? Avançando também nas nossas lutas, né? Por exemplo, a gente vê o tanto, né? A quantidade de mortes de mulheres trans mortas foram 89, né? Só esse ano, todas pretas, né? E mulheres trans, né? E já são o tanto de opressão em uma só pessoa, né? Uma só mulher, né? E aí também é construir a autodefesa. A autodefesa também serve para isso, né? Para que a gente esteja preparado contra esse tipo de violência, não só teoricamente, mas praticamente, na prática também. Acho que é isso. Tati, vou passar para ti também, já acho que pensando uma fala para a gente concluir. Tá bom. Só assim, aproveitando, né, o gancho que a gente, pelo menos a minha fala, né, eu falei sobre direito reprodutivo, direito sexual, e aqui eu tô vendo que tem uma pergunta, né, como lutar para transformar uma sociedade que é permissiva com o estupro de uma menina por cerca de 4 anos e depois tenta negar a essa menina o direito ao aborto, né? Então, assim, eu encaro, né, que todo esse debate, né, ele tem como um dos focos a sexualidade, como eu trouxe para vocês. Sexualidade não é sobre sexo, né, mas é sobre a nossa própria constituição como ser. É sobre a forma como nós nos relacionamos com os outros, como nós nos relacionamos com o nosso corpo, e tudo isso é perpassado pela nossa condição histórico-social e cultural, né? Então, assim, num país, né, que tem como estupro, né, desde de 1500, né, como uma das principais formas de relação entre a classe dominadora e a classe dominante, né, diga-se de passagem, a classe dominadora, a classe colonizadora e os colonizados, né? Então, assim, o estupro não é algo novo na história do Brasil, né? A violência sexual não é algo novo na história do Brasil. A violência sexual é um sintoma colonial, né? É uma expressão da colonialidade no nosso tempo, né? Então, eu vejo que é muito importante, né, a gente não perder de vista, né, não achar que isso é só problema do nosso atual momento, né? O Brasil sempre esteve numa constante violência, né? Essa nação Brasil, ela se ergue pela violência dos povos nativos, né, e dos povos africanos e de seus descendentes. Então, a violência para a gente não é algo novo, né? E ao se tratar de violência sexual, eu vejo que uma das nossas frentes de atuação pode ser, inclusive, a educação sexual. E a questão não é, não existe educação sexual. A educação sexual, ela existe. Ela é um projeto de Estado. Então, assim, a gente... já que esse projeto de Estado, ele não está dando conta, ele não vai dar conta, né, das experiências, da existência da população que não faz parte desse Estado, né? Então, a gente tem que pensar em qual projeto de educação sexual nós queremos colocar em prática, né? Qual projeto de educação sexual nós queremos erguer para poder nos ensinar as nossas crianças a se defender, né? Ensinar as nossas crianças sobre a sua própria existência, né? E isso
pode vir a ser uma das formas de combate, né, à violência sexual. E também, né, ao tratar de violência sexual, ainda que a gente tenha uma série de políticas e programas, né, por algumas instituições, né, do Estado, a maioria delas tende a deixar de lado o autor da violência, né? Só que quando esse autor, né, quando um sujeito, ele chega nesse lugar de cometer uma violência sexual, né, é porque ele também já passou por uma série de situações, né, que o fizeram normalizar, naturalizar a violência. Então, é preciso ter uma atenção especial a esse autor de violência. Tá? Então, nesse combate à violência sexual, ela precisa ser integral, já que a gente precisa combater ela, né, não é só tratar dos direitos violados, né, isso é fundamental de tratar, mas é buscar construir e potencializar as estratégias de promoção, né, de combate a essa violência sexual, ou seja, a prevenção, a promoção, e não apenas a recuperação dos direitos violados, né? Até para a gente, assim, pensar um pouco melhor sobre isso, por exemplo, o caso dessa menina, né? Ela, ao que tudo indica, tem recebido, né, ou vai receber assistência social e assistência psicológica e jurídica. Por que a gente precisa esperar acontecer a violação de direitos para que haja assistência social, para que haja assistência psicológica, para que haja assistência jurídica? Né? Então, é tratar o sintoma, não é tratar o que produz esse sintoma. Né? Então, é a gente dar 2 passos para trás, né? E também é importante quando a gente pensa no aborto, né? Seja na situação de violência ou não violência sexual, quando um aborto de forma clandestina ele não dá, digamos, certo, né? Essas mulheres, elas retornam para o SUS. Então, o SUS, ele atende também essas mulheres que precisam de procedimentos para finalizar de uma forma segura o abortamento. Então, eu vejo que, ainda que com todos os problemas que o SUS tem, porque ele tem muito problema, né? Mas a gente não pode jogar ele no lixo, porque ele é uma conquista comunitária, ele é uma conquista, assim, de anos de luta de mulheres que não tinham nenhuma condição de dar assistência à saúde, de ser atendida, porque, assim, para quem não sabe, até a década de 90, para você ser atendido por médico, ou você era um trabalhador assalariado com carteira assinada, ou você pagava. Então, assim, ainda mais nesse período de pandemia, gente, se não tivesse o SUS, seria muito pior. O SUS tem tantos problemas? Tem, mas a gente precisa entender que dentro do SUS há também políticas assim, muito avançadas para a gente resguardar o direito à vida, o direito à saúde. E saúde, eu não estou aqui falando da ausência de doença, estou falando de condições de moradia, de condições materiais de existência, porque isso determina o processo de saúde e o processo de doença. Então, não é escancarar, jogar o SUS fora, né? Ou até mesmo dizer que não tem, mas é a gente conhecer o que tem, né? E daí, de uma forma, inclusive, autônoma, de uma forma, assim, trabalhando no nosso território, poder efetivar, e mais do que isso, desenvolver, potencializar aquilo que está ali, porque o SUS, como eu disse, 70% da população brasileira utiliza o SUS, 80% da população negra utiliza o SUS. Então, o SUS é uma luta que a gente pode chamar, a defesa do SUS é uma luta popular. Enfim, né, agradeço por estar aqui, a Carol, a Lari, ao convite, e muito obrigada. Sempre quando tem esses debates, assim, né, e a gente já discutiu, já teve um debate junto com a Tatiana uma vez, assim, é longo, né, assim, é muita questão para abordar, então queria também agradecer quem assistiu e aí contribuiu aqui também com comentários e pergunta, porque isso ajuda bastante, né? Assim, ainda mais nesse esquema agora de você não ver, então quando a pessoa se pronuncia, coloca comentário e tudo, assim, fica mais interessante, né, para poder pensar as questões.
e num tema como esse, que é um tema muito amplo, né? Então, enfim, tanto Tatiana, né, quanto Larissa recorreram ali a estratégias de recorte para poder enfatizar, né, um viés de luta, né, importante, enfim. Mas queria agradecer a todo mundo, queria agradecer a companheira Regina Marins, companheiro Selmo, Samara, Rafael, enfim, todo mundo que participou dessa troca aqui agora, né? A gente, numa próxima oportunidade, troca de novo dessa forma virtual, enquanto não é seguro, né? A gente ainda fazer esse tipo de atividade presencial. Espero que não demore tanto assim. E aí a gente encerra aqui. Queria agradecer a Tatiana, agradecer a Larissa, e a gente se organiza aí para um próximo debate. Vou encerrar aqui, gente. Um abraço a todo mundo.